Boa noite! É com muita alegria que dou início à nossa última live de uma série, né? Que começou praticamente há mais de um mês atrás. Nosso programa da Som da Mesa foram uma série de lives nas quais nós procuramos explicar, com a ajuda de outros profissionais, né, da equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil, né, o porquê, né, quais os benefícios da utilização de uma via alternativa, quais são os riscos, as contraindicações, de que maneira o fonoaudiólogo pode atuar com essas crianças, quais os possíveis problemas nutricionais, bem como a solução para muitos desses problemas, como é o estresse da mãe, da família, né, ao ouvir que seu filho necessita de uma via alternativa, né? E também o lindo depoimento de uma mãe que o filho foi atendido no Instituto de Desenvolvimento Infantil, onde ela pôde contar e compartilhar a sua experiência, né, na decisão pela utilização da gastrostomia. Então foram uma série de lives e hoje nós encerramos essa live dando início ao programa da Sonda à Mesa. É um programa em que nós oficialmente hoje iniciamos, né, a divulgação, que será realizado, né, no Instituto de Desenvolvimento Infantil em parceria com a equipe do Dr. Ricardo Toma, gastroenterologista pediátrico, né, chefe responsável pelo setor de gastroenterologia pediátrica do ICR, aqui de São Paulo, na USP. Então, eu vou convidá-lo para entrar, né? Vamos ver se ele já está aqui para eu convidá-lo. Ainda não. Deixa eu ver se eu envio um convite para ele. Vamos lá. Vamos ver se ele... O convite para o Dr. Ricardo. Vamos ver se ele nos aceita, né? E aí nós vamos, junto com ele, começar. Olá, boa noite! Boa noite, Patrícia. Aceitou o meu convite para participar da live? Aceitar da live e estrear no o Instagram. Olha só, muito bom. Seja bem-vindo, Toma. Muito obrigada. Nós sabemos, né, o quão desafiadora é sua agenda, o seu tempo precioso. Então, muito obrigada por disponibilizar dessa horinha aí tão preciosa no final do dia. Se o telefone tocar, pode atender e volta na conexão, que eu sei que seu telefone não para, então isso pode acontecer. Doutor Ricardo Toma, estou emocionada, porque hoje finalmente vamos dar início a um projeto que eu acho que é um sonho meu, é um sonho nosso, né, que começou há muito tempo atrás, né, quando eu acho que a gente começou a estudar juntos, né, essa coisa da criança que não quer comer, essa tal de recusa alimentar, essa via alternativa. E hoje eu tenho a alegria, né, de compartilhar com você esse projeto que foi nascendo aos pouquinhos, né, devagarinho, com a nossa experiência no atendimento a esses pacientes. E antes de fazer uma pergunta, né, antes da gente trocar figurinha, eu queria dizer que eu acho que uma das coisas que mais me chamou a atenção, eu acho que foi ali que eu descobri o meu propósito, foi quando eu estava no curso da Suzene, né, pela primeira vez, e que ao final teve um depoimento de uma mãe. E ela era fonoaudióloga, era minha colega, né? E ela compartilhou a história, a jornada alimentar dela com o filho, que nasceu com muitos desafios e que precisou de uma via alternativa para alimentação, foi atendido, né, na abordagem integrativa pela Suzene, e que hoje ele estando com 18 anos, né, tinha sido recentemente o aniversário dele, ele ainda fazia uso de uma via alternativa, porque ele tinha disfagia e não podia, né, não utilizar, mas que ele tinha pedido de aniversário para ir num restaurante japonês. E aquilo, na hora, né, me tocou o coração. Eu falei assim,
E aí ela falou, ele gostava de estar com as pessoas ao redor da mesa, ele gostava do cheiro, do ambiente, né? E de participar da refeição. Então aquilo foi um divisor de águas para mim, porque eu não imaginava, né, o quão impactante, né, estar à mesa com a família, participar desse momento era importante para o indivíduo, estando ou não com uma via alternativa. Então foi a partir disso, né, desse olhar mais ampliado que eu pude ter, que eu falei, não, eu preciso, né, levar isso para o Brasil de alguma maneira e ajudar essas crianças que até nem tinham tanto contato, né? Porque como eu trabalhava mais com a parte orofacial, com a deglutição, né, na fase mais oral, eu não tinha contato muito com essas crianças, mas esse trabalho foi me encantando e aí nós fomos nos aproximando, né? Eu fui recebendo encaminhamentos dessas crianças, muito também da sua equipe, de você, e aí eu acho que hoje culminou nesse projeto. Então, Toma, eu queria só contar para quem está nos ouvindo, né? Que o projeto Som da Mesa, ele tem, na verdade, dois grupos de criança. Isso que eu queria que você me ajudasse. Um, que vão ser aquelas crianças que nós vamos ajudar no gerenciamento da via alternativa. Então, se coloca a GTT ou não, se coloca, né, como a gente pode tornar isso mais possível, com conforto gastrointestinal, né, trabalhando a relação fome e saciedade, e um outro grupo que são as crianças que vão ter condições para o desmame, né? Então, daí eu já queria te fazer uma pergunta, né? Quais são os critérios, né, para indicação do desmame da via alternativa? Nós sabemos que nem todas as crianças vão poder, né, entrar nesse segundo grupo. E aí eu queria que, dentro da sua expertise, né, da sua experiência, o que a gente desenvolveu, quais vão ser esses critérios e por quê? Bom, excelente pergunta, né? Mas primeiro eu queria agradecer esse convite. Eu estou muito feliz de participar. Você bem sabe, né, desses todos esses anos de convivência, como eu sou um pouco antigo, né, se eu posso dizer assim, e sou avesso a essas novas tecnologias. Só que não tenho Face, não tenho Instagram, mas você me convenceu a estar aqui, né? Mas eu vejo que isso é um grande motivo. A razão de estar aqui, de utilizar, participar pela primeira vez aí com o Instagram, é uma razão muito nobre, né? Porque nós temos aqui, começando a responder a sua pergunta, várias diretrizes, guidelines, orientações para a introdução da via alternativa, né? Para colocar, quando colocar a sonda, quando colocar a gastrostomia, etc. Mas nós não temos ainda diretrizes de sociedades que discriminam, que definem, que orientam o processo de desmame, não é? Então, isso é muito importante, é um desafio. Você encontra esses pacientes, as fonoaudiólogas todas encontram estes pacientes, os gastroenterologistas, os pediatras, e eu posso até dizer mais, né? Vários outros profissionais, as nutricionistas, todos nós encontramos estes pacientes e o quão é desafiador esse caminho contrário, essa volta para o processo de desmame e transição definitiva para a via oral. Só agora, mais recentemente, é que isso passou a ser mais discutido, até porque essa via alternativa, no começo da década de 90, ela era rara. Então, passou-se um tempo discutindo a colocação e o uso adequado da via alternativa. Agora, já passado essas 2 décadas e essa experiência e mostrou o quanto foi importante esse suporte nutricional, essa via alternativa, se abriu outra questão, que foi essa questão do desmame, né, de proporcionar a transição para a via oral. E é um grande desafio, porque essas crianças que deixaram de vivenciar esse aprendizado que vocês já comentaram e falaram tudo,
eu sempre comparo com ter que aprender uma segunda, uma terceira língua mais tarde na vida. É desafiador, nem sempre é tão fácil e muitas vezes precisa dessa ajuda, desse auxílio, né? Então, quais são essas crianças, para ser mais objetivo, então? Que estão preparadas para o processo de desmame. Uma vez que utilizaram esse suporte, estão preparados. Primeiro de tudo, né, é ter a doença de base, a doença subjacente, curada ou absolutamente controlada, estável. Isso é fundamental. Não dá para querer fazer esta mudança quando a criança ainda está instável. Então, aquela criança que tem convulsão e que ainda está tendo muitos episódios convulsivos, por exemplo, né? Aquela criança que ainda tem um quadro de diarreia com alto risco de desidratação, com distúrbios metabólicos, então ela tem que estar com a doença de base controlada, estável, número um. E eu gosto sempre de colocar uma vírgula e colocar assim: não precisar de uma intervenção a curto e médio prazo que poderia agravar o estado nutricional dessa criança. Por exemplo, uma cirurgia. Então, se eu vou começar um processo, sendo que daqui a 2 meses ela corre o risco de fazer uma cirurgia, ficar de jejum, perder mais peso, então não. Então, tem que estar nesse período bem estável. Se tiver nessa situação, passe pela cirurgia primeiro. Use a via alternativa para colocar esse paciente, né, num bom estado nutricional para ser submetido a essa intervenção. Depois de estabilizado, então, começar o processo de desmame. Um segundo item é que essa via alternativa foi colocada para recuperação nutricional. Então, esse paciente tem que estar com seu peso para a estatura IMC adequado. Isso quer dizer esse desvio padrão, segundo as tabelas existentes, né? Quer seja para a população normal, quando não tem uma doença, ou quando tem uma síndrome genética, usar aquelas curvas específicas para esta doença, num padrão de peso e estatura, o IMC maior do que menos 2 desvios padrão, né, de adequação nutricional. Não precisa estar ali no Z-score 0 ou no percentil 50, mas precisa estar acima do menos 2 DP. Terceiro item, que é fundamental, ter uma deglutição funcional e segura. Não pode estar com um risco de disfagia, aspiração. Então, ele tem que ter passado já por esse processo e certificar, né, que ele tem essa deglutição segura. E eu acho que um quarto item, e o tempo foi mostrando, né, tanto para vocês quanto para a gente, que a família tem que concordar, entender todas as etapas, estar ciente de todas as etapas. Vou colocar mais. Estar disponível. Não é algo que se delega, é um processo familiar, junto com essa equipe multidisciplinar. Então, tem que estar disponível e motivado. Então, acho que esses 4 itens resumem essa sua pergunta de quando que essa criança está preparada. Então, eu vou colocar assim, quando esta criança e esta família, né, estão preparadas para o processo de desmame. Sim, perfeito, doutor Ricardo. Então, nós Uhum, dessas recomendações, nós estudamos, né, e com toda a experiência uhum, definimos isso, né, embora não tenha os guidelines, mas a experiência, né, os uhum, científicos também foram mostrando. Então, quando essa família entra em contato com o Instituto, com esse desejo, né, nós uhum, fizemos uma entrevista inicial e inicialmente encaminhamos para o doutor Ricardo e para a equipe dele, para que eles possam avaliar clinicamente se essa criança, né, pode, né, ser submetida ao desmame, respeitando todos esses critérios que o senhor acabou de dizer, né? Caso ela passe, né, a gente brinca, caso que ela tenha esse aval, ela esteja em condições para o desmame, nós sempre vamos iniciar o tratamento pelo coaching parental, né? Então, vai começar pela criança? Não vai começar pela criança? Não, vamos começar pela família.
né? Então vão ser realizadas sessões online, né, com o pai e com a mãe, no sentido de fazer alguns ajustes, né, e o preparo desta família, né, para o desmame. Então serão sugeridas e compartilhadas algumas necessidades de mudanças, de ajustes, né, tanto na dinâmica alimentar quanto também na rotina, né? No tipo de infusão, nas práticas contraproducentes, muitas vezes que vão ter que ser evitadas. E mais do que isso, né, como o doutor Ricardo falou, nós vamos preparar, né, esta família, né? Ela está motivada, mas nós vamos preparar, fazendo-a entender, né, os motivos pelos quais Uhum. a criança recusa, os motivos pelos quais ela não demonstra fome, né? E também ensinando essa família a identificar esses sinais. Então, são várias sessões, né? Semanais, não tem um tempo determinado, pela nossa experiência de 3 a 4 meses, né? Com sessões semanais com os pais para promover esse ajuste. Depois disso, né? Nós vamos para um processo de provocação da fome, né? Porque a criança pode estar motivada, pode estar pronta, a família, mas se ela não presenciar e não identificar, né, o que seja fome e saciedade, todo esse processo vai ser mais dificultoso. Então, doutor Ricardo, isso normalmente gera muita insegurança nas famílias, né? Como assim? Como vai motivar o apetite? Vai ter que reduzir, deixar a criança passar fome, né? Então, eu queria que o senhor explicasse, né, dentro do programa, né, o que pode, como funciona esse período, se a criança vai perder peso, até quando ela pode perder, se tem riscos, o que é feito para minimizar esses riscos e até o limite, né, até onde a gente pode chegar. Essa é outra pergunta e que exigiu muito estudo e preparo, né? Eu acompanho aí toda a sua história desde o comecinho, né? E eu gosto sempre de lembrar as pessoas que isso já vem de muito tempo, esse estudo. E para as pessoas que não conhecem esse caminho, acho que todos conhecem, né? Mas eu vou colocar o meu testemunho aqui, que naqueles primeiros casos, há, há um tempo atrás, não vou falar quanto, viu? Não, melhor não tomar. Onde tinha a gente frente a estas crianças, né, se sentia assim tão pouco preparado ou inábil para ajudar essas crianças, ou que eram usadas orientações apenas de uma vivência pessoal ou de uma experiência que a gente pegava de outra pessoa sem um cunho científico, né? Então, quanto foi esse preparo, esse estudo, quantos e quantas reuniões, né, que nós fizemos para começar a desvendar desde aquelas primeiras dúvidas, definições, critérios, o que tinha pelo mundo, né? E era tão pouco, até que você foi desbravar isso com a Suzane, que é aquele amor de pessoa, um conhecimento, uma sapiência, né? E aprender com ela e como que isso também nos ajudou, como ela me ajudou como pediatra, como gastropediatra, a entender esse cenário maior. Porque precisa desse preparo para entender esses riscos todos possíveis, né? Existe o risco de perda de peso excessiva, né? E é uma criança que está com essa via alternativa justamente porque sua ingestão era inadequada, né? Mas neste processo, a criança pode estar preparada, por exemplo, uma deglutição funcional. Mas o tempo foi mostrando o quanto que se alimentar é muito mais do que isso. É um evento biológico, sim, mas é um evento que precisa de um preparo emocional, psicológico, sim. Também dessa família, é um evento biopsicossocial. Então, é envolvido com muita ansiedade da criança e às vezes da família, quando não dizer mais do que isso, né? Quando não é medo mesmo. Dependendo do estímulo nociceptivo que essa criança passou até chegar a essa via alternativa, né? O quanto que ela foi entubada, quantas sondas que se movem,
aí sai a sonda, tem que repassar de novo, ou vômitos, aquele gosto ruim na boca, sintoma da esofagite. Então, essa memória toda nociceptiva, ao invés de prazerosa, marca muito esse momento dessa transição. E por isso que essa família precisa de grande, grande suporte, né? Então, esse preparo, eu diria que ele é fundamental. Esse coaching é essencial. E não só do ponto de vista teórico, depois com a discussão com toda a equipe, né, da Suzane, depois as outras equipes que nós conhecemos, né, mostra o quão importante é esse preparo da família e a compreensão de cada uma das etapas. Porque o risco de perda excessiva de peso, de desidratação, suas consequências, de hipoglicemia, ele existe e é por isso que precisa do coaching, mas o coaching não pode ser uma única palavra onde as pessoas pensam, eu vou lá conversar, conhecer com as pessoas. Não. É um preparo para esse desafio, que também é envolvido por uma grande carga emocional. Então, precisa ter uma equipe multidisciplinar muito sólida, que já conhece bem o assunto, para auxiliar esse processo. Então, precisam ter todos esses profissionais envolvidos e os pais têm que saber que esse risco ele existe sim, mas que ele vai ser monitorado, que a gente aceita essa perda de peso até 10% do peso, e isso pode ocorrer, até é esperado que essa criança perca peso nesse período, tá bom? E que vai ser dada uma atenção especial para esse estado de hidratação, para todas essas alterações, né? Perda de peso, hidratação, hipoglicemia, estado nutricional nesse período mais intenso do desmame, mas também esse suporte emocional. Tanto é assim que tem algumas crianças que não devem passar por esse processo, mesmo que ela tenha aqueles 4 itens que a gente conversou, mas que tem um grande risco de ter uma desidratação, uma hipoglicemia, por exemplo, dependendo do quadro, diabetes que ainda não está tão bem controlado, uma doença metabólica, né, que pode levar esse paciente a um agravo nesse curto período. Então, não que ele não deva fazer o desmame, né? Ele deve fazer isso em outro ambiente que não é ambulatorial ou com esse suporte. Muitas vezes existem os outros protocolos para essas crianças que vão fazer internados no hospital sob uma supervisão mais rigorosa, né? Mas, excetuando essa situação, essas crianças com as condições, elas devem os pais devem saber desse risco, que ele é inerente e por isso deve ser feito com um grupo habilitado. Sim. Com acompanhamento, né, de uma equipe médica e multidisciplinar, porque existe um acompanhamento diário, né, Toma? Nessa fase Sim, sem dúvida. da dieta, a criança é vista praticamente todos os dias pela equipe, né? 2 vezes, são 5 dias, né? 2 vezes pela equipe do Dr. Ricardo. Então, existe um monitoramento da família e da equipe também de profissionais, né? Para que os pais não entrem em total desespero. E até falando um pouco da importância da família, né? Os estudos mostram, outro dia nós estávamos conversando, né? Quais são os principais fatores de insucesso de um programa como esse, né? E aí nós estávamos conversando, né? Eu queria que você falasse um pouco disso também. E você também trouxe, acho que isso é um fator importante, né? Quando o programa pode É, dar certo, né? eu diria assim, né, Patrícia, que ele tem tudo para dar errado. Uhum. Uhum. Porque o comer por boca é um ato instintivo e natural. Então, quando uma criança recusa esse instinto natural ou evita, né, se comporta contra esse instinto natural, que é o se alimentar por boca, tem sempre grandes motivos. Foram vários fatores que interferiram para esse resultado final, né? Então, tem vários fatores. Então, tem os fatores que são biológicos, que são esses fatores da doença de base,
essa doença que não está totalmente controlada ou que se não se reconhece esse risco antes de iniciar o processo. Então, esse é um fator. O outro fator mostra a importância do coaching, o preparo anterior ao iniciar esse processo de desmame. Né? Outro fator importante é que essas famílias elas têm que entender que é um trabalho de coparticipação. E um dos grandes fatores, e até mesmo, não existe o consenso, mas nessas experiências pessoais ou nas publicações de alguns serviços, né, estes serviços todos colocam como um fator crucial que não só a gente deve, né, verificar se tem essa deglutição segura, esse estado nutricional, se o paciente está estável, mas também uma inadequação social dessa família e a grande ansiedade familiar. E quando isso acontece, deve-se evitar esse processo, deve-se trabalhar isso e corrigir isso antes, para que esse processo, que já é difícil, tenha um sucesso. Essa etapa, né, desse desmame, esse período mais rigoroso, ele deve ser iniciado quando todo esse processo de coaching, todos os itens foram bem avaliados, checados, rechecados e avaliado essa condição, a condição dessa família. Qual é essa motivação e tolerância às frustrações? E essas famílias devem ter bem em mente que esse período vai ter um período de alto e baixo, tem momentos onde vai ter uma recusa maior, depois, né, às vezes um passo para trás para poder dar dois para frente. Então, é um período que precisa de muita atenção e, por isso, esse paciente tem que ser avaliado e reavaliado, né, com frequência, né, para minimizar esses riscos e o insucesso. Né? E aqui eu não posso deixar, né, de enaltecer também todo o trabalho da equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil, especialmente a minha grande parceira, né, a psicóloga Jaqueline Sclerurti Ramos, que junto comigo, né, e junto com a equipe, desenvolveu um protocolo, né, para avaliação inicial dessa família, onde nós vamos aplicar testes que vão mensurar o nível de estresse dessas famílias, né, em que nós vamos conversar com eles, porque uma família que tem uma criança, né, doutor Ricardo, com uma é uma família que vive em constante estresse, né? Vai sair, tem que levar a bomba, esquece a fórmula e a criança. Então, assim, é toda uma vida social, emocional, escolar pautada, né, na criança com o uso da via alternativa. Então, a Jaqueline estudou muito, né, tem estudado muito e tem feito muito a diferença na equipe do Instituto no sentido do suporte emocional a essas famílias, né? E nós trabalhamos sempre em equipe, mas o atendimento a essas famílias é sempre feito por ela e por um fonoaudiólogo e pela nutricionista, né, responsável da equipe também, que é a Diandra. Porque tem muitas dúvidas, né, Thomas? E se ele não comer? E se não aceitar? E se ficar sonolento? Como assim? Então, acho que esse trabalho, né, primeiro do suporte médico, clínico e da equipe coesa, né, que trabalha de modo integrativo, respeitando esses sentimentos familiares, né? Então a gente fala muito com a Jaque, né? Primeiro nós tratamos os pais, né? Baixamos a ansiedade, porque com ansiedade, com estresse, né, ninguém aprende, ninguém consegue refletir, né? As decisões são tomadas muito, né, às vezes pela emoção, né? E esse é um processo definitivamente que não pode ser tomado pela emoção, né, doutor Ricardo? Tem que ser uma emoção muito né, apropriada, assim, muito Isso. Todo o aprendizado, né, quer seja pedagógico, leitura, ele também tem um queixo emocional, né, e que é muito importante aqui, fundamental, né. Eu acho que eu vou voltar, vou pegar um pouco essa sua deixa, só porque eu tenho certeza que muitos, né, que vão participar ou vão ouvir, né, essa live já têm experiência, né, nesse assunto. Uhum. Então, eu queria colocar aqui essa importância de
desde lá de trás, não só agora no desmame, mas uma vez que foi decidido pela via alternativa, já ter em mente o processo de desmame. Então, Sim. colocou a via alternativa, já pense no processo de desmame. Claro que num primeiro momento nós estamos pensando na segurança, no estado nutricional, na integridade pulmonar, no estado de hidratação. Então, nesse primeiro momento, né, claro que isso é o que vem à mente. Mas, ao mesmo tempo, já pense em instalar um processo paulatino de desmame. Hum. Sempre que possível, já introduzir naquela consistência e volume seguros via oral, de que esse paciente, então, já trabalhar o processo de integração sensorial, já trabalhar essa parte emocional com esse olhar encorajador, deixando essa criança participar à mesa, pequenos detalhes, que é quando vai dar a dieta ali, né, o que for possível também, junto com o momento da refeição, aquela posição olhando para a criança, ela participando, né, à mesa, se ela puder receber sua dieta integral junto com outros que estão comendo para participar. Então, pensar nesse processo de desmame num ato contínuo, não só ser esse ato de repente agora, até porque isso vai favorecer o processo de desmame. E eu venho sempre, às vezes eu demoro para convencer os pais a colocar uma via alternativa. E várias vezes eles brigam comigo. Eles falam assim, mas doutor, por que que você não me convenceu antes? Eu falei, eu tentei, mas, né? Bom, aí depois o contrário também. Porque esses pacientes, depois de terem passado aquela outra experiência, né, da criança com pneumonia, com desnutrição, engasgos e receios, eles ganham um período de acalmia e eles falam, nossa, ainda bem que eu coloquei essa via alternativa, né? E aí eles se acomodam de alguma forma. Só que esse é um processo contínuo de aprendizado. Aquela criança não andava, depois passa a andar, ela, né, depois vai ter toda a sua integração social e assim vai. E aí eu sempre coloco na cabeça deles que existem estudos já mostrando que essa dieta por via alternativa, ela também consome tempo, time consume. Então, qual é o tempo necessário? É por volta de 7 horas por dia. E Hum. quando ocorre a transição para a via oral de forma segura, gradual e paulatina, esse tempo cai quase à metade, 3, 4 horas por dia. Então, eles também ganham tempo com isso, né? Então, motivá-los a ter a esse novo desafio, né? Porque ficam com medo da época onde tinha grande recusa, desnutrição, né? Ou pneumonias, hipersecreções pulmonares, respiratórias, né? Então, esse período fica e o medo fica, mas esse olhar encorajador, esse preparo gradual é importante. Acho que talvez esse processo de desmame tenha esse conceito agora que nós estamos discutindo, que é esse hora H, aquele momento final, né? Mas ele deve ser iniciado desde o momento que você instala essa via alternativa. Acho que eu não queria Não. perder a oportunidade de passar essa É, informação, viu? até porque dentro do programa nós vamos ter Uhum, idade. Eu acho que às vezes é um pouco de falta de informação, uhum, Ricardo. Muitas famílias, quando nos procuram com um bebê ou uma criança com uso de via alternativa, ela tem muitas dúvidas, né? O bebê está sentindo dor, chora no momento da infusão da dieta, ela não sabe qual o local, como posicionar, o que ofertar naquele momento. Então, esse também é um apelo, né? Procurem orientação. Hoje em dia, já tem profissionais preparados para darem esse suporte. A gastrostomia não é o fim da linha, é o começo de uma nova jornada, né? Então, se o desmame se iniciar no momento em que ele colocar, né, vai ser muito mais fácil. Vai ser não fácil, mas vai ser muito mais possível, né, Luiz Ricardo? Porque aí nós já vamos trabalhando uhum, saciedade, nós vamos já trabalhando o tempo de infusão, uma série, conforto, né? Então, nós temos uhum. muitas que têm recusa porque sempre associaram, né? E aí a sua equipe, os senhores são fantásticos em nos ajudar nessa parte, né? Porque eles sentem desconforto ao serem alimentados, né? E como ele vai depois
não mais, como ele vai desejar comer se todo momento é associado a esse desconforto, né? Então, nós sempre referimos, trabalhamos em equipe para que o gastropediatra possa avaliar, identificar, né, possíveis riscos ou tratar mesmo, né, esse quadro. Então, acho que essa orientação, essa pensar nesse desmame a partir do momento que coloca, eu acho que ele é fundamental. E não são muitas famílias, né, que são orientadas, que têm esse esclarecimento. Então, entender que em muitos casos é possível. E algo que me chamou a atenção também, uma vez eu atendi uma criança de 12 anos com síndrome do intestino curto e que ela fazia uso de via alternativa, né? Ela tinha 12 anos. E aí com 12 anos a gente consegue conversar e perguntar, né? E aí eu perguntei para ela o que que ela mais queria, né? Na conversa, qual era o maior sonho, desejo dela, tal. E ela falou que o mais queria era ter um lugar na mesa. Aí eu, ui? Ela queria ter um prato na mesa, porque a família se reunia e ela não tinha um lugar na mesa. Aí eu fiquei tão, né, impactada com aquilo, porque é tão forte você ouvir isso, uma coisa aparentemente tão simples, mas com tantos impactos emocionais na vida de uma criança, né, de um adolescente. E então eu acho que isso, quando o desmame é orientado desde o início, né, nós também vamos inserir essa criança, né, no momento da refeição, né? E eu acho que isso faz toda a diferença. Eu acho que esse, né, Toma, tem sido o nosso maior aprendizado, eu acho, nesses anos todos, né? Porque antes eu tinha, acho que todos nós tínhamos uma visão talvez um pouco restrita, né? Talvez a gente não tivesse há 10 anos atrás aquele olhar tão grande que eu acho que, claro, a Suzane começou a, né, nos direcionar para isso. Então, eu acho que quando a criança já é inserida desde o início, tudo vai sendo, né, mais tranquilo, a criança vai sendo inserida, vai entendendo o que é o momento da refeição, né, o que não é. Então, eu acho que é significativo, né? Você concorda com isso? Concordo plenamente, né? Que é uma transição, é um desafio, né? E acho que você me perguntou ali atrás uma questão desses riscos, né? Ou a questão do insucesso, né? E eu estava aqui refletindo na resposta aqui, e me veio à cabeça que talvez valha a pena a gente falar então o que é sucesso, né? Para a gente Uhum, entender o não sucesso, né? uhum, Claro que, num primeiro momento, ou assim de bate-pronto, uhum, é parar a nutrição enteral. uhum, Esse é o objetivo do processo de desmame. E esse processo é um processo contínuo ali que depois é ter uma aceitação oral satisfatória, que é em quantidade suficiente para, e por isso precisa ter essa monitorização, ter uma nutricionista muito próxima, né? Ter essa avaliação nutricional e de hidratação por um período prolongado, e muitas vezes não tem a expectativa que essa criança vai sair comendo a feira toda, né? Ela vai sair com uma aceitação satisfatória, né, para que não tenha uma perda de peso maior do que os 10%, né? E que depois, esse período, não é só tirar, a continuidade depois. Não é tchau, paciente, é continuar o processo depois, para que ele continue esse processo de aprendizado, né? Ele vence esse desafio inicial e descubra esse novo mundo e com a técnica apropriada, né? Respeitando o conforto da criança, para depois lá na frente a gente cada vez melhorar esta competência, né? Isso é o importante. Então seguir todo o processo, né? Que é muito técnico, requer, né, é uma expertise para conseguir, né, vencer esse receio e medo, né, e também manter o crescimento linear,
Então, esse seria essa definição de sucesso. Sim. Então, o insucesso, ele está ali o tempo todo, ali do lado, né? Então, é importante essa família entender que é esse período, mas que tudo isso vai se continuar, tem um risco maior neste período, ótimo, e que por isso também não é terminou esse processo tira-sonda, né? Não. Que a gente continua acompanhando esse paciente por longos períodos, né? Hum. Quanto? Puxa vida, né? A antropometria por pelo menos aí 2 anos. Avaliação não só do estado nutricional, mas do desenvolvimento neuromotor, do desenvolvimento psicológico, da parte motora oral, né? Ter uma avaliação, claro, vai ser contínua ali, mas ter uma avaliação nutricional de macro e micronutrientes depois de 6 meses. Então tem que ser monitorado todo esse paciente, porque é um momento crucial, mas que é uma abertura para um processo que vai se continuar depois, né? Uhum. Uhum. Então, ter essa visão para entender o que é sucesso e insucesso, eu acho que é fundamental. Eu acho. Isso traz muita tranquilidade para a família, né? Ela não vive Uhum, a responsabilidade de que naquele período do tratamento intensivo a criança vai ter que sair, vai fechar a GTT, né? Então, não é isso. Nós temos casos que felizmente tiveram sucesso e saíram totalmente de mas a gastro está lá, né? Por ser uhum, e porque era uma parceira, né? Ela, em qualquer caso de emergência, ela está lá para nos ajudar, né? E entender que eu acho que isso é muito, muito importante ser dito mesmo. uhum. Porque, mesmo depois da fase da indução, né? Da fome, nós temos um período intensivo de terapia, até para. E é muito mais uma terapia familiar, né? Para que a família. Porque é tudo novo, né, Toma, para a família. A família às vezes não sabe nem, né, na experiência que a gente tem, às vezes o pai olha para mim e fala assim, ele está comendo tudo isso? Pode? Não é muito? Né? Uhum. Peraí, nunca vi meu filho comer tanto, mas e agora? Eu vou passar, mas não é muita comida. Então, é muita informação, né? É muito Isso mesmo, né? nova, eles não sabem. E é muito interessante. Alguns se emocionam e falam assim, meu Deus, né? Fica assim, porque nunca viu um filho, né? Ter uma motivação, comer aquele volume, ele não vai passar mal. Então, também estar perto da família logo após esse Uhum. é, né, pela nossa experiência, eu acho que também é um divisor de água, porque eles têm muitas dúvidas, né? E, Isso mesmo, é. mas ele toma suco, mas não toma leite, não vai faltar o cálcio? Peraí, né? Então, assim, Uhum. ai, prendeu o intestino, né? Não tá indo ao banheiro, meu Deus, e agora? Porque tomava fórmula, agora começou a comer. Então, são muitas dúvidas nesse período inicial, logo após a redução, que pela nossa experiência a gente está mais perto, né, turma, dessa Uhum. família, dessa criança, a gente consegue sanar logo as dúvidas, né, e não causar ansiedade nos pais, medo, insegurança e dar esse suporte, né, emocional, porque eu acho que é tudo um aprendizado, para a família também é um grande aprendizado, né? Isso mesmo. E até para, eu acho que vale a pena a gente dizer que, porque parece que o desmame é terminar, essa semana terminou, a gente tira a gastro e pronto, né? Não, não é assim, né? Então, essa criança, ela vai continuar esse processo e a gente só, quando tiver uma criança com todos esses índices de sucesso por pelo menos 6 meses, sem a necessidade da garra, onde vai ser vida real, onde ela vai passar por resfriados, por faringites, vai ter uma diarreia, vai ter um período Ótimo. triste que não quer comer, vai ter, né, o dia que brigou com um amiguinho e aí vem emburrado e aí vem uns períodos, quer dizer, mundo real. Então, quando depois de 6 meses esse paciente só com a via oral, a gastro está lá quietinho, né? Porque é também a questão envolve aquela pergunta do insucesso. Em algum momento, às vezes, quando ele está muito no limite, se ele pega uma gripe, por exemplo, uma pneumonia, às vezes a gente precisa dar um passo atrás. E tudo bem, não é perder o jogo. Não, Volta-se depois, e depois de um período de 6 meses, esse paciente estável, né, observado nesse mundo real, com esses altos e baixos.
que continua, então, com seu crescimento linear e sem a necessidade, é que daí se tira a gastrostomia, né? Sim, com segurança, com tranquilidade, né? Sem desespero. Eu acho que tudo isso é muito importante, né? Ser dito, se vivenciado e ser esclarecido, né? Eu acho que faz muita diferença Uhum, essa conversa, né? Até no último paciente que nós atendemos, falou assim, mas ele agora ele come vários tipos de macarrão, mas ele não come arroz, né? Então eu acho que essa conversa, agora que ele vai, né, poder uhum. conhecer, está reaprendendo a comer, né? Então, acho que passar essa tranquilidade para a família e, em alguns casos, como a gente já sabe, tem que suplementar com alguns micronutrientes aí, né, em acordo com a equipe médica e com a nutricionista, né? Porque às vezes ele ainda não consegue ingerir todas as necessidades, né, nutricionais via oral, né? E tá tudo bem também, né? A gente tem como adicionar, como oferecer esse suporte, né? Tranquilamente. Isso não é necessariamente um insucesso, é uma fase, né, turma? Exatamente. Eu acho que esse é um outro detalhe importante, né? E por isso é importante ter uma profissional como a Diana, né? A nutricionista que nos dá suporte, né? Esse acompanhamento próximo e que não é só peso, não é só estatura, né? É essa avaliação da ingestão alimentar de macro e micronutrientes. É a checagem, né, contínua, né, de todos os parâmetros nutricionais. Depois de um período, a avaliação, não só antropométrica, mas também desses macro e micronutrientes, ele está bem suprido, né, desses alimentos, macro e micronutrientes. Então, é um conjunto de avaliação que necessita de uma equipe multidisciplinar que eu uso o termo assim, que se entende pelo olhar, né? Que todas as etapas, que cada membro conheça o papel do outro, né? Sim. E aí todos trabalhando juntos, em sincronia, porque são etapas muito dinâmicas, né? Sim, E todos precisam acompanhar e entender o seu papel, né? sim. Então, isso é fundamental. Então, lembrar que tem esse ápice desse momento, né, desse processo de desmame, mas que ele abre porta para outras fases, né? Uhum, uhum. E a família sente isso, né, turma? Uhum, Falam tudo a mesma coisa? Sim, nós falamos. Né? Nossa, uhum, né, se complementam, porque há um respeito, né, e todos procuram olhar o ser integral, né? Não olhar o estômago, a boca, a nutrição, a emoção, né? Porque a gente já viu que isso não tem tanto, não é também, muitas vezes nesses casos de crianças que têm esses desafios, né? Nem sempre é um bom caminho, né? Porque muitas vezes a é. mãe fica perdida, né? Sem conseguir Aqui eu, partes, né? é, aqui eu vou voltar um pouquinho, né? Porque nessa conversa eu gostei da sua pergunta, né? Porque você começou pelo insucesso e não pelo sucesso, né? E sabe que essa pergunta me tirou um pouquinho da zona de conforto aqui, né? Porque eu estava pensando se eu ia me perguntar o contrário. Mas essa reflexão é muito importante para a gente deixar claro para as pessoas que é difícil, Uhum, que tem muitos fatores de insucesso. uhum. Por isso precisa dessa equipe multidisciplinar. Mas mais do que isso, eu vou contar um pouco dos bastidores, né, dessa nossa experiência, desse tempo, né, com esses outros casos. O quanto que se conversa antes e já se coloca, delineia, né, tudo que pode dar errado nesse paciente. Então, se conhece a doença de base, conhece o todo histórico desse indivíduo nutricional, se entende cada ponto, né? Se esse paciente já teve gastrite, se não teve, atraso de esvaziamento gástrico ou não, quais foram os pontos de desprazer maior, né? Quais são as doenças associadas,
né? Aquela criança que já tem uma osteoporose, como a gente não pode, né, colocar isso em risco. Se é uma criança que tem neutropenia, tem mais risco de infecção ou não. Então, a gente coloca tudo isso na mesa, deixa claro, checa e recheca cada ponto que pode dar errado, monitoriza continuamente cada um destes pontos, mas uma vez que a gente entende que esse pode ser o ponto de insucesso, a gente já tem que ter a alternativa A, B e C instituída. Ó, se não der certo, não vou fazer isso, se der certo, a gente vai fazer aquilo. Então, é um processo muito dinâmico, não é uma cartilha com uma linha que a gente anda em cima, né? São vários fatores de riscos envolvidos e que precisa desse olhar treinado de todas as especialidades e chegar já pronto, já, né, para já perceber rapidamente cada um desses pontos de risco. Diagnosticar precocemente é fundamental. E no coaching é a prevenção. E ali na hora é diagnóstico rápido, ação rápida, né? Para que Uhum. possa dar certo. Ah, eu sou suspeita. É muito maravilhoso. Eu acho que é um dos trabalhos que eu creio que me traz mais satisfação e Hum. mais gratidão pela minha profissão, assim, porque é um trabalho muito transformador, né, Tuma? Quando a gente consegue, eu acho que ele é um trabalho, é muito trabalhoso. Exige muita união da equipe, como o doutor fala, muito preparo, muito estudo, muito envolvimento. Quando essas famílias chegam, né, nós atendemos todos os dias, de noite, noite e dia, conversamos à noite e temos sempre uma pessoa que fica a responsável, mas eu acho que é um trabalho de muita, que traz uma felicidade não só para a criança, mas para toda a família, muda a vida, né? De toda uma família, né? Então, eu acho que poder participar disso, né, enquanto profissional de saúde, eu acho que é muito transformador, né? Acho que é muito especial. Acho que para todos nós, né, da equipe, eu acho que é uma. A gente comemora cada passinho, né, Toma? É, muitos têm aquela expectativa de que é muito rápido, né? Esse tempo aí, essa semana que faz o desmame, é uma semana. Mas esse preparo, quantos pacientes começam muito lentamente, né, até conseguir chegar nessa etapa. É um desafio muito grande e como em toda relação, né, pessoal, até mesmo aqui, visando o tratamento, ele tem desgastes e tem períodos difíceis, né? E tem momentos onde parece que não vai dar certo. Então, o meu testemunho, né, é de que isso deve ser colocado desde o início. Criar uma expectativa real para estes pais, né? E, e que esses momentos, então, eles sejam já preparados e que essas pacientes conheçam esses altos e baixos e que não desanimem. E nem o profissional, porque tem muito profissional que às vezes desanima, né? Anime. E, e eu coloco aqui um desafio porque são tantos pacientes e que nesse Brasilzão aí afora, né, que tem outros e outros grupos para auxiliar tantas e tantas famílias que precisam Com certeza. e que tenham essa felicidade de poder ver uma família de novo à mesa, com todos comendo, né? Essa satisfação, ela é impagável, né? Tem, Impagável, como dizem, tem coisa que não tem preço, né? um Então, ver preço. aquela família de novo, sentada à mesa, todos comendo, isso é, um, é uma experiência que muda É, a vida profissional. A gente já passou por tantas é, experiências profissionais, mas essa é uma que é é demais. engrandecedora, que É, um desafio que vale a pena, né, é. enfrentar para chegar a esse momento, né? Sim, com certeza. Toma, infelizmente, nós já estamos nos últimos minutos finais Uhum. desse encontro, dessa live, da apresentação desse programa, que eu acho que foi um sonho que a gente vivenciou muito em conjunto desde o início. Quero muito te agradecer por acreditar, né, nessa parceria, por dar todo o suporte clínico
aos nossos pacientes, por deixarmos também tão seguras, né, a equipe tão segura de que estamos juntos e que temos esse suporte, esse olhar tão cuidadoso e tão especial, seu e da sua equipe, que respeita tanto o nosso trabalho e por isso que a gente consegue, né, andar juntos. Então, minha eterna gratidão a você, a sua equipe, doutor Gabriel, né, doutor Márcio e toda a equipe do Instituto de Desenvolvimento Infantil. E um último minuto para você deixar suas considerações finais e despedir aí. Eu que tenho só a agradecer, né, porque quantas vezes eu me vi com as mãos atadas, né, sem conseguir ajudar famílias, e agora com esse trabalho em conjunto, poder encontrar saída para esse desafio tão grande, foi engrandecedor. E, ao mesmo tempo, foi um aprendizado, sair daquele trabalho de múltiplos profissionais e ter esse trabalho interdisciplinar, né, esse trabalho em conjunto, como foi engrandecedor. Eu queria que muitos dos que estão ouvindo ou que vão ouvir se sintam motivados a passar pelo mesmo desafio, né? Formem suas equipes multidisciplinares, estudem bastante e vou tomar liberdade de nos colocar à disposição, né, para o que precisar. Muito obrigada, doutor Ricardo. Obrigado muito pelo auxílio da sua equipe, que é maravilhosa. É isso, estamos sempre juntos, né? Muito obrigada. Se você tiver alguma dúvida ainda com relação ao que nós falamos ontem, entre em contato com o Instituto, no nosso site, né? O contato do Dr. Ricardo também está lá, e qualquer dúvida, estamos à disposição. Muito obrigada, uma boa noite, Toma, gratidão eterna. Obrigada, Suzane, que nos possibilitou toda essa ampliar esse olhar, e toda a equipe do Desmame do Instituto. Muito obrigada, boa noite, Toma. Boa noite. Muito obrigado mais uma vez. Você.